Olá, saúdo cada um de vocês com a graça e a paz de nosso Senhor Jesus Cristo. Amém? O meu nome é Miriam Anita. Eu estou aqui para compartilhar com os irmãos aquilo que eu entendi do texto chamado O Acusador. Esse texto consta do Manancial, e o Manancial é uma publicação de meditações diárias da União Feminina Missionária Batista do Brasil, ok? Então, é claro que eu não escrevi o texto, eu apenas vou dizer aquilo que eu entendi. Podemos começar orando? Senhor, nosso Deus, que Tu possas nos perdoar, que Tu possas estar conosco na nossa meditação e que nós possamos a cada dia buscar sermos pessoas melhores. Em nome de Jesus é que pedimos. Amém. Bom, irmãos, então o texto bíblico recomendado é 1 Pedro, capítulo 5, versículos de 6 até o 11. E diz assim: Portanto, humilhem-se debaixo da poderosa mão de Deus, para que Ele os exalte no tempo devido. Lancem sobre Ele toda a sua ansiedade, porque Ele tem cuidado de vocês. Estejam alertas e vigiem. O diabo, o inimigo de vocês, anda ao redor como um leão, rugindo e procurando a quem possa devorar. Resistam-lhe, permanecendo firmes na fé, sabendo que os irmãos que vocês têm em todo o mundo estão passando pelos mesmos sofrimentos. O Deus de toda graça, que os chamou para a sua glória eterna em Cristo Jesus, depois de terem sofrido durante pouco tempo, os restaurará, os confirmará e lhes dará forças e os porá sobre firmes alicerces. A Ele seja o poder para todos sempre. Amém. Bom, irmãos, o texto foi escrito pelo pastor William Rodrigues e ele escolheu o versículo 8 para ser o versículo-chave, que diz assim: Sejam sóbrios e vigiem. O diabo, o inimigo de vocês, anda ao redor como leão, rugindo e procurando a quem possa devorar. Bom, então ele fala aqui que a incapacidade de acreditar no mal é uma triste realidade, porque tem gente que fala assim: o diabo não existe. A maldade não existe. Isso é muito terrível. Mas tem pessoas que também não acreditam na manifestação do diabo. Então, isso também não vai ajudar a gente em nada. Então, porque essas pessoas têm uma percepção sobre a maldade que dá origem somente ao que o homem faz, as contingências humanas. Então, tem aquelas pessoas que não acreditam no mal, não acreditam no diabo e não acreditam que nada de ruim possa vir, exceto das contingências, das circunstâncias que a gente vive. Mas, por outro lado, tem aqueles que acham que tudo o que acontece, que todas as demais ações são ações do inimigo das nossas almas, que tudo é culpa do diabo. Então, nenhuma dessas duas posturas pode ser considerada correta. Então, é bíblico, a gente sabe que o diabo existe e está sempre tentando nos destruir. Ele é mentiroso, é enganador e é sedutor. A Bíblia diz lá em João 8,44 que ele foi homicida, em João 8,44, que ele foi homicida desde o princípio e jamais se firmou na verdade, porque nele não há verdade. Então, o livro de João já fala disso, né? Que realmente o demônio, ele sempre existiu e ele sempre foi mentiroso. Então, Jesus, que foi tentado por Satanás, afirmou que ele é o pai da mentira. Ele é o instigador de toda decepção e falsidade. Todas as mentiras nascem de Satanás. Então, a gente tem que estar atento para qualquer tipo de mentira. Inclusive, as mentiras que nós repassamos pelo WhatsApp, pelo Facebook, também são mentiras das quais Satanás se alegra muito. Bom, além disso, o diabo nos acusa constantemente diante de Deus. Então, aquelas coisas que nós fizemos erradas, das quais nós já nos arrependemos e que pela misericórdia de Deus foram perdoadas, o diabo a todo tempo fica nos acusando. Porque o que ele deseja é destruir a nossa paz e a nossa confiança no Senhor. Então, ele quer trabalhar entre os filhos de Deus, semeando mentiras em suas mentes. Ele quer que nós acreditemos
que ainda somos responsáveis por aquilo que o Senhor já perdoou. E as coisas que fizemos de errado, das quais nos arrependemos, já foi pregada no madeiro junto com Jesus Cristo. Jesus Cristo foi crucificado por causa dessas coisas erradas que nós fizemos e as que faremos. E nós temos que nos arrepender e o Senhor nos perdoa se formos sinceros. Então, a obra maléfica do diabo tem o objetivo de prejudicar a nossa fé no Senhor. Então, a gente tem que estar sempre muito vigilante. Parece que é óbvio isso, né? Mas a gente tem que estar atento. O inimigo das nossas almas, ele busca constantemente nos destruir, que é o que está lá no versículo que ele escolheu como versículo-chave. Então, o pastor William Rodrigues nos recomenda que a gente se revista da armadura de Deus, que está lá em Efésios, capítulo 6, versículos 10 a 17. E eu acho importante mencionar aqui, que diz assim: quanto ao mais, sede fortalecidos no Senhor e na força do seu poder. Revesti-vos de toda a armadura de Deus para poderes ficar firmes contra as ciladas do diabo. Porque a nossa luta não é contra o sangue e a carne, e sim contra os principados e potestades, contra os dominadores deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestes. Portanto, tomai a armadura de Deus para que possais resistir no dia mau, e depois de terdes vencido tudo, permanecer inabaláveis. Estais, pois, firmes, cingindo-vos com a verdade e vestindo-vos da couraça da justiça. Calçai os pés com a preparação do evangelho da paz, embraçando sempre o escudo da fé, com o qual podeis apagar todos os dardos inflamados do maligno. Tomai também o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Então, isso é muito importante. Se nós não estivermos revestidos das coisas do Senhor, dificilmente conseguiremos vencer o acusador, porque o objetivo dele é tirar a nossa paz. Então, para que a gente possa resistir ao inimigo, nós temos que estar vestidos com essa armadura de Deus. O diabo sabe que o fim dele está decretado, ele sabe que ele não vai ser vencedor, mas ele vai tentar arrastar quantas pessoas ele puder para essa falência moral, espiritual, para ser destruído junto com ele. Então, a recomendação do pastor que escreveu esse texto é para que a gente possa estar sempre vigiando em todo momento, mesmo naquelas coisas que não nos parecem assim oferecer nenhum perigo, que for um momento de tranquilidade, um lugar sem problemas, a gente tem que estar sempre vigiando, porque o inimigo, ele muitas vezes ele se apresenta das formas mais variadas. E eu vou contar aqui para os irmãos uma história que eu ouvi de uma amiga. Eu dei uma pequena adaptação, mas ela pode ser usada aqui para a gente entender um pouco do que foi falado. Havia um homem que não estava se sentindo muito bem. E ele conversou com seus familiares e eles resolveram levá-lo até o hospital. Lá chegando, o médico não soube definir qual era o problema dele naquele momento. E decidiu que ele ficaria internado para ficar em observação e para serem feitos outros exames. Então a família foi embora e aquele homem ficou ali aguardando, né, os próximos passos da condução médica para o caso dele. E enquanto ele aguardava lá na observação, ele, que era naturalmente uma pessoa tranquila e sem problemas, ele começou a ficar irritado com o ranger de uma porta. Então, cada vez que um passava, a porta rangia. Nhé, 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 nhé. E era um vai e vem muito intenso, e aquilo foi deixando o homem nervoso. E ele chamou lá um auxiliar de enfermagem e falou: olha, por gentileza, a senhora poderia dar um jeito nesse ranger da porta que tá me deixando nervoso? Aí a moça falou assim: não, eu trabalho aqui há muitos anos, a porta sempre rangeu assim e ela vai continuar desse jeito, fica tranquila aí. E aquele ranger da porta foi fazendo com que aquele homem fosse ficando irritado. Ele começou a tratar mal as pessoas que vinham aferir a pressão dele, começou a ser indelicado com as pessoas que queriam conversar com ele.
Enfim, aquele nheque da porta estava deixando aquele homem louco. Passado um tempo, uma enfermeira esteve no local e ele falou, será que a senhora poderia pedir para alguém dar um jeito no ranger dessa porta, porque ela realmente está me deixando muito irritado. Não é nem o meu problema físico que está me afetando, é esse ranger da porta. E a enfermeira gentilmente falou, eu vou ver o que eu posso fazer, ok? O senhor fica tranquilo aí que eu vou ver o que eu posso fazer. E foi nitidamente claro que ela não se importou com a situação e não falou com ninguém, e aquela porta ficou rangendo, nheque, 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 nheque. E aquele homem já estava às raias da loucura. Quando passou um médico e falou, doutor, eu já estou com dor de cabeça, estou enlouquecendo, estou irritado, não suporto mais ouvir o ranger desta porta. Será que o senhor poderia fazer alguma coisa? E o médico disse para ele, olha, isso não é um problema médico, é um problema da manutenção. Eu vou falar com a pessoa responsável, eles vão chamar a manutenção, vão ver se resolve a questão dessa porta, ok? E assim foi o médico embora. E a porta ficou rangendo o dia inteiro e ninguém tomou nenhuma atitude em relação a ela. Quando chegou a refeição da noite, aquele homem viu que na sua bandeja tinha o óleo da salada. Então ele pegou um pouco daquele óleo, embebeu lá num pedaço de papel, num pedaço de guardanapo, colocou o óleo ali, foi até a porta, colocou nas dobradiças aquele óleo e a porta parou de ranger. Então, meus irmãos, o que eu queria que meus irmãos tentassem entender com relação ao acusador é isso. Às vezes o acusador pode ser apenas aquele ranger da porta que aparentemente parece que é uma coisa inofensiva. Há pessoas que vão dizer que aquele ranger da porta sempre esteve lá. Outros vão dizer que não é problema dele. Não é problema dele, porque é um outro departamento que vai cuidar daquilo. Outros vão dizer assim, realmente precisamos tomar uma atitude em relação a esse ranger, mas não vão tomar. Então, o que nós temos que ter em mente, que em relação ao acusador, ninguém vai resolver a questão se nós não nos posicionarmos e não formos contra ao que está acontecendo. Então, o Senhor Jesus certamente vai nos ajudar, vai acabar com o ranger da porta se nós também, em contrapartida, tomarmos a nossa ação, nos levantarmos e irmos de encontro com o que está nos atingindo, com o que está nos tornando pessoas piores, com o que está atrapalhando o nosso viver. Então, que nós possamos ser como este homem, que com algumas gotinhas de óleo naquela dobradiça, ele resolveu aquela questão. E se a gente for comparar aquele ranger da porta com o acusador do inimigo que anda ao nosso redor querendo nos atrapalhar, nós também, quando usarmos o sangue de Jesus Cristo, que nos purifica de todo o pecado, para acabar com este incômodo satânico, certamente nós seremos purificados e continuaremos melhores e poderemos ter paz. O nosso manancial de hoje termina assim: esteja sempre atento. Como dizem, o diabo não brinca de ser diabo. Então nós também não podemos brincar de sermos cristãos. Amém? Bom, eu me despeço aqui com o meu abraço fraterno, um abraço de ursa e com a palavra de ordem que é saudades.